Nos anos 20, 96% da população brasileira é católica. Apesar disso, a decisão de construir o Cristo Redentor gera reações de outras religiões. Em 1923, o Jornal Batista condena a iniciativa em artigo. Os que tiveram a infeliz ideia de erigir o monumento a Cristo Redentor não tiveram a intenção de honrar a Cristo, mas sim a de engrandecer o catolicismo romano. Com o tempo, a discussão perde força. Os trabalhos para viabilizar o Cristo Redentor não param. Os estudos e planejamento demorariam 5 anos. Um artista plástico colabora ativamente na busca da forma final. O pintor chamava-se Carlos Oswald e era um especialista em sombras. Então ele fez o projeto do Cristo e a cada desenho o Cristo se modernizava. O arquiteto Heitor da Silva Costa precisa de mais ajuda. Sendo difícil encontrar no Brasil quem calculasse uma estrutura desse tamanho, ele então levou o projeto à França em 1925 para ser calculado. Ele vai para a Europa já para contratar o Albert Coicot, que era o grande mestre de cálculos estruturais daquela altura. O escultor estava em aberto, ele já tinha feito, já sabia que era 30 metros, já era concreto armado, já era a cruz representando uma figura humana. Curiosamente, nessa mesma época, em Paris, realizava-se a Exposition des Arts Décoratifs, exposição do Art Déco, a exposição que abriu a origem para a arte moderna. E ele, vendo as obras de arte moderna, teve a ideia de simplificar ainda mais a estátua, que ficou com um designer moderno. Isso foi muito bom. Se você pensar que o Cristo tem 80 anos e a imagem não envelheceu, ela permanece atual, permanece presente, né? Ela não parece um monumento do passado, parece um monumento destinado à eternidade. Em Paris, a equipe conclui os estudos e dá os últimos retoques no projeto. Em 1926, as plantas, já devidamente calculadas pelo escritório Victor Cacuot, as maquetes foram trazidas para o Brasil. O rosto e as mãos envolveram um problema à parte. Heitor queria um trabalho mais bem elaborado e contratou um escultor francês, Paul Landowski, que fez o rosto e as mãos de Cristo, sendo que as mãos de Cristo, ele se inspirou nas mãos de uma brasileira que ele conhecia. Portanto, o Cristo tem esse toque feminino brasileiro, que pouco é uma pianista, dedos enormes assim, né? Então ficou muito coerente. Em 1926, os moldes são levados à chácara de Pedro Viana da Silva e refeitos em concreto. As peças chegam de barco ao rio e transportadas em grandes caminhões até o Corcovado. Pelo caminho, a população aplaude. No trecho final, as estruturas seguem no trem do Corcovado até o topo. Só a cabeça do Cristo são 50 pedaços. Após 5 anos de estudos, as obras são iniciadas. 26 que começou a obra. As fundações, que já foi um processo complicado, que ele fala que tiveram que fazer 6 metros de fundação, e aí na rocha. O Cristo é um prédio de 13 andares, né? Foram construídos 3 grandes pilares internos. Sob esses pilares foi montada uma estrutura e sob essa estrutura presas as diversas partes. Apesar do Cristo não poder ser comparado a uma figura Lego, é mais ou menos assim que ele foi montado, viu? Os pedaços se encaixando perfeitamente. O Cristo foi modelado em loco. Eles fizeram 16 quilômetros de planta, entendeu? Então era um negócio totalmente artesanal, dentro da tecnologia de ponta do mundo, né? Então o Cristo são dois processos concomitantes. O primeiro que eles começam é aquela estrutura que você vê por dentro quando você entra no Cristo, essa estrutura em cruz que vai até lá em cima, daqueles lajes todos, até lá em cima, braço, cabeça, tudo. Depois eles vêm modelando o Cristo de cima para baixo. Ao contrário do que se imagina,
a construção envolve poucos operários. Muito pouca gente, é papo de 12, sabe assim? Ainda resta um problema: o revestimento da imagem. O que eu vou fazer com uma superfície desse tamanho, deixar em concreto bruto, usar pintura? A ideia surge durante passeio de Heitor em Paris. Numa galeria de Champs-Élysées, ele viu um chafariz revestido de mosaico e teve a ideia fabulosa: vamos revestir o Cristo de mosaico. Como em 1930, data prevista para a inauguração, comemorar-se-ia o bicentenário de nascimento do maior artista colonial do Brasil, Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, Heitor da Silva Costa teve a ideia de fazer o Cristo revestido de pedra-sabão, esteatita verde, em homenagem às obras do grande mestre do passado. As pastilhas possuem aproximadamente 3 centímetros de cada lado. Operários fixam as peças cuidadosamente. É interessante que, para colocar essas pastilhas em papelões, foram convocadas as grandes senhoras da cidade, né? Então as senhoras se fizeram de pastilheiras e colaram em grandes papelões e em tecidos as pecinhas do Cristo, uma a uma, com grande carinho. Tinha umas mulheres que grudavam as pecinhas num papel ou num pano, aí as tecelas eram aplicadas com o pano para fora e depois o pano era retirado. Entendeu? Elas vinham soltinhas de Minas Gerais. Existe uma estrutura interna, depois tem uma argamassa que reveste, que dá a forma, né, da estátua, e depois vem uma argamassa mais fininha, que é a mesma de rejunte das pecinhas. Aos 96 anos, Lígia guarda vivo na lembrança o trabalho de colagem das pastilhas. Era a única mocinha, então fazia aquilo com o pé atrás. E elas demoravam, ficava. Então você sentava ali e começava a colar. E lá, no instantinho, eu cavava aquele meu monte, botava o outro, eu estava fazendo. Como outras colaboradoras, ela escreve o nome de parentes e amigos nas pastilhas. Eu queria que o Cristo Redentor guardasse no coração dele a lembrança daquelas pessoas. Então eu escrevi os nomes atrás. As pedrinhas eram pequenas, eram todas diferentes, né? Você tinha que procurar uma que encaixasse bem, eu olhava assim, um instantinho, e fazia aquilo rápido, né? E já faz tanto tempo. O Corcovado sem o Cristo lhe parecia indiferente. Como eu sempre morei aqui em Botafogo, não me lembro, não te chamava atenção, porque fazia parte daquele contexto. Lígia não calculava a importância que o monumento viria a conquistar. Às vezes me perguntam, não guardou nenhuma pedrinha? Não guardei. Não guardei, porque aquilo era diferente, eu ficava ali, acabava, né? Eu nunca pensei que fosse ficar uma coisa tão grandiosa, né? Porque você está ali trabalhando, não imagina o que está fazendo, o que representa isso no tempo, não é?